Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos mais uma aula de Físico-Química. Nós iremos começar o primeiro capítulo da parte de Química B da apostila 3, de livro 3. E o tema desse capítulo é Cinética Química. Para essa aula eu vou gravar 3 vídeos. Dois vídeos com as partes teóricas, né, parte 1 e parte 2. E o terceiro vídeo vai ser somente resolução de exercícios da apostila, ok? Então, vamos começar a nossa aula para esse primeiro vídeo, ok? Então, primeiro, o que a cinética química estuda? Ela estuda a velocidade das reações químicas. A gente vai ver o conceito de velocidade mais lá para frente da aula, mas a gente já pode ter uma noçãozinha, porque vocês já ouviram falar em velocidade, né? Que tem a ver com rapidez, né? Da reação ser rápida ou a reação ser lenta. Como exemplo, no nosso dia a dia, a gente vê na televisão, ou a gente até vivencia algumas reações químicas, algumas rápidas, algumas lentas, outras mais ou menos, certo? Como exemplo de reações rápidas que ocorrem em cerca de milissegundos, nós temos as explosões, que pode ser a explosão de uma bomba atômica, a explosão de um dinamite, ou aqui a gente tem a explosão do gás no carro. Toda explosão, ela sempre ocorre de maneira extremamente rápida. Então, são exemplos de reações muito rápidas. Então, a gente já sabe que tem velocidades altas, certo? Tem reações que ocorrem em períodos de horas ou períodos de poucos dias, 2 dias, que são, por exemplo, o apodrecimento de alimentos, para cozinhar uma carne, ou a fermentação do vinho. São reações moderadas que ocorrem de maneira lenta, mas não tão lenta quanto essas reações que a gente vai ver aqui, ó, como o ferrugem, formação de ferrugem, a decomposição do plástico, que demora até mais de 100 anos, e a decomposição do chiclete, por exemplo, que demora 5 anos. Então, são reações que demoram anos para acontecer, certo? Então, são reações extremamente lentas, ou seja, a velocidade é muito baixa, certo? E por que é importante saber sobre velocidade das reações? Por que é importante, essa descoberta foi importante? A gente utiliza, por exemplo, esse conhecimento na hora que há uma batida de carro e o airbag abre. Ele tem que abrir extremamente rápido, cerca também de milissegundos, que é para salvar uma vida. Então, a reação que ocorre ali dentro, a velocidade tem que ser estudada e tem que ser certa e muito rápida para dar tempo de salvar essa vida, certo? Um outro exemplo também, a gente tem a queima de combustíveis no carro. A gente quer que o combustível ele queime e libere uma energia suficiente para dar movimento ao carro, mas a gente não quer que ocorra uma explosão. Então, essa velocidade tem que ser controlada, porque se for muito alta, pode haver a explosão do carro, certo? A gente também utiliza o controle da velocidade na hora de cozinhar. Quem gosta aí de feijão, carne assada, aquela costela feita na pressão, tudo isso só dá para fazer na pressão não, dá para fazer numa panela normal também. Só que numa panela normal poderia demorar 4, 5 horas cozinhando. E na panela de pressão, 1 hora, 40 minutos para um feijão, certo? Então a gente diminui o tempo de cozimento, porque a gente aumenta a velocidade da reação. E a gente já vai ver como que a gente aumenta, certo? E um outro exemplo que a gente está bastante acostumado do controle de velocidade de reação é a geladeira, que controla a temperatura, que resfria os alimentos, fazendo com que eles apodreçam mais devagar, certo? Então aqui a gente está vendo vários motivos para a gente saber da importância de se conhecer a velocidade das reações, certo? Mas antes da gente falar de velocidade das reações, vamos entender o que é necessário para uma reação ocorrer, certo? Uma reação ela ocorre entre 2 ou mais reagentes, às vezes em um único reagente quando a gente tem a decomposição, certo? Mas para isso acontecer, para uma reação acontecer, os reagentes eles devem entrar em contato. E esses reagentes, além de entrar em contato, eles devem ter uma afinidade química. Como assim uma afinidade química? A gente viu, por exemplo, que o CO2 ele reage com a água formando o ácido carbônico. Agora, o CO, monóxido de carbono, ele não reage com a água, ele não tem uma afinidade química com a água,
certo? Então, os reagentes precisam ter afinidade química. As moléculas do reagente, elas devem colidir entre si. E essa colisão deve ser efetiva. O que é uma colisão efetiva? Ela deve ter, as moléculas devem estar em orientação favorável e com energia suficiente para romper as ligações que existem entre os reagentes. A gente vai falar mais um pouquinho agora de colisão efetiva para vocês entenderem melhor, tá? O que é a orientação favorável? Vamos pegar aqui como exemplo uma reação entre o gás hidrogênio e o gás cloro, formando o ácido clorídrico. Aí eu tenho um esqueminha aqui que está mais ou menos representando os átomos. A gente tem aqui, ó, duas bolinhas brancas representando os átomos de hidrogênio e duas bolinhas verdes representando os átomos de cloro. Aqui a gente está tendo uma colisão, certo? E essa colisão está com uma orientação favorável. Se eu passar uma linha bem aqui no meio, eu já vejo que há a formação das duas moléculas do HCl, certo? Então aqui a orientação é favorável e a reação pode ocorrer, se a energia for suficiente, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Vamos ver agora exemplos quando a orientação não é favorável. Por exemplo, ó, eu tenho agora as duas bolinhas, assim, as duas brancas e as duas verdes, estão na mesma posição. Quando elas se chocam, elas não têm uma simetria para formar as duas moléculas de HCl. Como elas não têm essa simetria, elas só vão colidir e voltar, certo? Vai ouvir o choque e elas vão se desviar depois. A orientação aqui é desfavorável e a reação não vai acontecer, independente da energia que o choque ocorrer, ok? E o outro exemplo de simetria desfavorável, aqui eu tenho as bolinhas de hidrogênio assim e as bolinhas de cloro assim. Quando elas se colidem, não há simetria para a formação de duas moléculas. Então, essa simetria, essa orientação é desfavorável e a colisão, ela não é efetiva. A reação não vai ocorrer, ok? Vamos pegar agora aqui, para a gente entender melhor, a orientação favorável, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Tenho aqui os átomos de hidrogênio e os átomos de cloro. Tem um aumento do choque, certo? E a formação das duas moléculas de HCl. Como que eu posso representar isso? Vamos lá. Botei aqui, ó. Eu repeti esse mesmo desenho, só que eu virei ele para você ficar na mesma posição que está aqui as minhas moléculas, ok? Então, olha só, eu tenho aqui o hidrogênio, as duas bolinhas brancas, que vão colidir com o cloro, certo? As duas bolinhas verdes. Nesse momento do choque, vai haver a formação de uma estrutura intermediária entre as moléculas separadas aqui, de hidrogênio e cloro, e entre as estruturas do HCl formado. Esse tracejadinho, eles mostram que a ligação hidrogênio e cloro estão se rompendo, ao mesmo tempo que a ligação hidrogênio-cloro estão se formando. Essa estrutura intermediária, ela é chamada de complexo ativado, certo? E ela tem uma energia que é mais alta do que a energia dos reagentes e do produto. O complexo ativado, essa estrutura intermediária, sempre vai ter uma energia bem alta, que a gente vai ver aqui na frente, tá? A gente falou também que para a colisão ser efetiva, além da orientação, a gente também precisa de uma energia suficiente para romper as ligações dos reagentes, certo? Essa energia é chamada de energia de ativação. O que é energia de ativação, então? É a quantidade mínima de energia que é necessária para que ocorra a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável, que seja efetiva e resulte em reação, certo? Então é só a energia mínima para que a reação possa acontecer, certo? Como a gente falou lá de complexo ativado, e a gente vai ver no gráfico aqui no próximo slide também, tem uma outra definição que a gente costuma encontrar em alguns livros para energia de ativação, que é energia de ativação, a energia de ativação como a energia necessária para que os reagentes se transformem no complexo ativado.
Então é a energia necessária para que aquelas duas estruturas iniciais se transformem na estrutura do complexo ativado, certo? Aqui a gente tem um gráfico mostrando justamente a reação que a gente falou. Ó, aqui eu tenho a energia e aqui o desenvolvimento da reação, o tempo passando, ok? Aqui eu tenho a energia dos meus dois reagentes, certo? Aí a gente vê que tem um aumento de energia e essa energia aqui é a energia do complexo ativado, que é sempre maior que a energia dos reagentes e a energia dos produtos. Aqui eu tenho a energia dos produtos. Essa reação é exotérmica, mas a gente pode ter um gráfico bem parecido também para reações endotérmicas, tá? Aqui ele começaria, né? E, por exemplo, a energia dos produtos viria para cá, seria maior que a energia dos reagentes, certo? Essa diferença aqui entre a energia dos reagentes e a energia do complexo ativado, que é a energia de ativação, ok? Então, eu posso calcular a energia de ativação pela diferença entre a energia máxima, que é a energia do complexo ativado, menos a energia dos reagentes. Se eu pego esse valor, subtraio esse valor, eu encontro a energia de ativação, ok? Agora, a gente vai ver quais são os fatores que influenciam na velocidade da reação. Eles podem deixar a reação mais baixa, ou a reação mais rápida, ou mais lenta. A gente ainda não viu o conceito de velocidade, mas como a gente já viu que é necessário para que uma reação ocorra, a gente já vai poder prever aqui se ela vai acontecer mais rápido ou mais devagar, certo? Então, o primeiro fator é a temperatura. Todo mundo já está pensando na geladeira, né? A geladeira diminui a temperatura, né? Se ela diminui a temperatura e, além disso, ela faz com que os alimentos apodreçam mais devagar. Então, ela diminui a velocidade da reação, certo? Mas como? Mas por quê? Primeiro, o que é a temperatura? Temperatura, aquele conceito que a gente vê lá da física, é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas, quer dizer que a temperatura dela está maior, certo? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, ok? Se as moléculas estão mais agitadas, imagine, eu tenho um recipiente com várias moléculas. Se elas estão muito agitadas, vai aumentar a probabilidade delas se chocarem, ou seja, aumenta a frequência de choques, certo? E também vai aumentar a energia cinética. O que é energia cinética? É a energia do movimento da reação, do movimento, aqui no caso da reação, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior a energia cinética. Se eu tenho uma energia cinética maior, eu estou aqui com a energia dos meus reagentes. À medida que eu aumento a temperatura, a energia desses reagentes vai subindo, então facilita que eu chegue aqui na energia do complexo ativado. Ou seja, facilita que essa energia cinética seja igual à minha energia de ativação. Que para a reação ocorrer, essa energia tem que ser igual ou maior do que a energia do complexo ativado, certo? Então, primeiro fator que altera a velocidade é a temperatura. E como que altera? O aumento da temperatura torna a reação mais rápida, ou seja, aumenta a sua velocidade, pois facilita que os reagentes cheguem mais rápido na energia do complexo ativado, ok? O segundo fator que influencia na velocidade da reação é a pressão. Vamos imaginar, a pressão ela influencia mais moléculas em reações no estado gasoso, tá? Então, o que eu tenho aqui? Dois recipientes, é o mesmo recipiente, né? Aqui eu tenho 2 pezinhos, certo? Aqui eu tenho 4 pesos, ou seja, eu estou aumentando a pressão exercida externamente aqui. No que eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume, né? Eu estou comprimindo o volume, certo? O que acontece? Aqui as moléculas estão mais próximas. Se estão mais próximas, elas vão ter uma maior probabilidade de se chocarem. Então, essa reação vai ser mais rápida do que essa reação vai ser mais lenta, certo? Então, como que a pressão vai influenciar? Para aumentar a pressão, deve diminuir o volume. Isso aumenta a possibilidade de choque entre as moléculas e torna a reação mais rápida, ok?
O terceiro fator que altera a velocidade é a concentração dos reagentes. Agora a gente tem aqui exatamente o mesmo frasco, com mesma pressão e mesmo volume. Só que a gente tem concentrações diferentes. Aqui a gente vê que tem muito mais moléculas do que aqui, certo? Então, se eu tenho mais moléculas, mais uma vez, maior vai ser a probabilidade delas se chocarem, certo? Então, eu vou aumentar a frequência de choques e vou deixar essa reação mais rápida do que essa, certo? Então, quanto maior a concentração, maior a probabilidade de haver colisões efetivas. Logo, mais rápida será a reação e maior será a velocidade, ok? Superfície de contato. Superfície de contato, para vocês verem como altera, é legal fazer uma experiência assim em casa, que é super simples. Vocês só precisam de 2 copos com a mesma quantidade de água e 2 comprimidos de vitamina C, aqueles efervescentes, certo? Um deles vocês vão colocar inteiro na água, ao mesmo tempo que no outro vocês vão colocar o comprimido triturado. Tem que ser ao mesmo tempo. E vocês vão ver qual reação que vai acontecer mais rápido, certo? O que acontece? Ó, botei aqui ó, o comprimido inteiro, eu só pude botar uma foto, não deu pra botar um vídeo. E aqui o comprimido triturado, certo? Dá pra ver que aqui ainda tá fazendo aquela espuma, ainda tá liberando gás. E aqui quase não tem mais gás, quer dizer que essa reação aqui já tá terminando, certo? E foram os 2 comprimidos colocados ao mesmo tempo. Aqui o triturado e aqui o inteiro, e a gente vê que no triturado acontece a reação mais rápido. Por quê? Porque há o aumento da superfície de contato. E o que é essa superfície de contato? Vamos supor, ó, aqui eu tenho meu reagente inteiro e aqui eu tenho meu reagente partido, certo? Meu comprimido, né? Inteiro partido. Como que vai acontecer a reação aqui? Ela vai acontecer com a influência da água, certo? Quando eu tenho ele aqui inteiro, a água pode interagir com esse comprimido por aqui, por aqui, por aqui ou pela frente e por trás, certo? Quando eu tenho o comprimido bem picadinho, ó, a água vai interagir por aqui, 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 por aqui. Em cada quadradinho ela vai ter vários modos de interagir, várias posições para interagir. Ou seja, essa superfície de contato entre os reagentes é muito maior. Então deixa a velocidade mais rápida. Entendido? Então, quanto maior a superfície de contato, mais fragmentado, né? Maior a probabilidade de contato entre os reagentes e, consequentemente, maior a velocidade. Ou seja, a gente viu lá que uma das primeiras coisas para a reação acontecer é que os reagentes devem estar em contato. Então, se eu aumento esse contato, eu aumento a velocidade, ok? 5. Luz e eletricidade. A luz e a eletricidade, elas só alteram a velocidade de algumas reações específicas, tá? Não acontece com todas as reações, porque elas não influenciam qualquer reação, certo? Algumas reações são insensíveis à luz ou à eletricidade. E essas reações que são sensíveis à luz e à eletricidade, elas ocorrem muito lentamente, se forem de forma natural, mas na presença da luz ou da eletricidade, elas ocorrem instantaneamente. Um exemplo que a gente tem de reação ativada pela luz é a formação do ácido clorídrico, que a gente viu lá atrás, e pela eletricidade é a formação da água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio, certo? E por último, mas não menos importante, na verdade de grande importância, temos catalisadores e inibidores. O que são essas substâncias? São substâncias que participam da reação, porém não são consumidas como reagentes. Sua função é modificar o caminho da reação. Primeiro, o que é isso de não ser consumida? Eu coloco essa substância lá na reação, ela participa da reação, mas no final eu tenho ela inteirinha, intacta, certo? Ela não se transforma em outra substância, ok? E ela muda o caminho da reação, ou seja, o mecanismo. O que é isso, tá?
Eu vou dar um exemplo aqui com o catalisador. O que é modificar o caminho ou o mecanismo de uma reação? Aqui a gente tem exemplo de uma reação orgânica, que é uma reação de hidrogenação. O hidrogênio mais um alceno. Eles entram em contato, a gente vê aqui a ligação do hidrogênio se rompendo, a ligação dupla se rompendo e se formando novas ligações entre hidrogênio e carbono, certo? Esse aqui seria o meu estado do complexo ativado. Depois que a ligação aqui entre hidrogênio se romper e as ligações se formarem, a gente tem aqui o meu alcano. Isso aqui, a reação está seguindo um caminho. Agora vamos ver essa mesma reação, só que na presença de um catalisador, que para essa reação normalmente são metais, paládio, níquel, certo? Então assim, aqui eu tenho esse retângulo branco, ele está representando o meu catalisador, a superfície do meu metal. O que acontece? O hidrogênio, o gás de hidrogênio, ele se liga a essa superfície, certo? Então já está mudando um pouquinho o caminho. Aí o que acontece? Essa ligação aqui vai se romper. Aí, para esse carbono de baixo formar a quarta ligação, depois que essa romper, ele também vai ficar aqui ligado à superfície e esse outro carbono vai capturar o hidrogênio. Depois esse carbono aqui vai se desligar da superfície e capturar o segundo hidrogênio, certo? Então essa reação ela percorreu um caminho completamente diferente desse. Ou seja, o mecanismo dessa reação é completamente diferente desse mecanismo. E a gente usa o catalisador para formar um estado intermediário, um complexo ativado de energia menor do que sem o catalisador, ok? Vamos observar aqui, ó. Eu botei aqui como se tivesse a mesma reação, certo? Essa curva aqui em vermelho seria a reação sem nada, só os meus reagentes, reação sem catalisador, certo? E a gente vê que a energia do complexo ativado é bem alta. Aqui eu tenho em azul uma reação com catalisador. A reação ela percorre um caminho diferente e essa energia de ativação é menor do que a energia de ativação sem o catalisador. Então, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação, tornando a reação mais rápida, porque é mais fácil chegar nessa energia do que nessa energia. A do inibidor seria o contrário. O inibidor aumenta a energia de ativação e torna a reação mais lenta, ok? A catálise, ela pode ocorrer de duas maneiras, certo? Eu posso ter a catálise homogênea e a catálise heterogênea. Vocês já ouviram falar em homogêneo e heterogêneo, certo? Mistura homogênea e mistura heterogênea. É o mesmo significado. A catálise homogênea, o catalisador e os reagentes formam um sistema monofásico com uma única fase, certo? E na heterogênea vai formar um sistema com duas ou mais fases, ok? Um exemplo que a gente tem, aqui eu tenho um gráfico que está mostrando, vou botar aqui as reações. Aqui sem o catalisador, essa curva aqui, né, inteira sem o catalisador e essa pontilhada com o catalisador. O que acontece? Essa linha aqui inteira, ela representa essa reação aqui, ó. O gás dióxido de enxofre reagindo com oxigênio para formar o trióxido de enxofre, ok? Então ela tem uma energia de ativação bem alta. Só que essa reação ela pode ocorrer na presença de um catalisador em duas etapas. Por isso que eu tenho aqui, ó, dois morrinhos indicando as duas etapas, certo? Porém, essas duas etapas, elas têm energia mais baixa do que sem o catalisador, porque a função do catalisador é essa, diminuir a energia de ativação. E o catalisador usado aqui é o gás dióxido de nitrogênio. Então, a primeira etapa, que indica isso aqui, ó, é o SO2 reagindo com o NO2. Vai formar o SO3 e o NO. A minha segunda etapa é a regeneração do catalisador. O que acontece? O NO vai reagir com o O2, vai formar o NO2 de novo, que é o meu catalisador, certo? Então, o catalisador a gente está vendo aqui, ó, que ele é colocado na reação e depois a gente tem ele de novo de volta, certo? Como tudo aqui é gás, a gente já viu que quando tem uma mistura de gás, é uma mistura homogênea. Então, esse sistema é homogêneo
e essa catálise é homogênea. A catálise heterogênea, como eu falei, ela forma junto com os reagentes um sistema polifásico. E um exemplo que a gente tem de catálise heterogênea, para o pessoal que gosta de carro aí, são os catalisadores utilizados nos carros. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente usa predominantemente como combustível a gasolina e o álcool. Quando a reação ocorre com uma queima completa de qualquer um desses combustíveis, é formado gás carbônico e água. Mas essa reação nem sempre é completa. Aí o que acontece? Quando a queima é incompleta, a queima da gasolina, por exemplo, forma monóxido de carbono, hidrocarbonetos, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio. E a queima do álcool, a queima incompleta do álcool, forma o metanal, o etanal e todas essas substâncias formadas tanto na combustão incompleta da gasolina quanto do álcool, elas são substâncias mais tóxicas para o nosso organismo do que o gás carbônico e a água, que é formado na queima completa. Então, apesar do gás carbônico ser um gás que contribui para o efeito estufa, que contribui para a formação de chuva ácida, ele é menos tóxico do que todos esses gases formados. Então, é mais interessante a gente produzir CO2 do que esses gases. Ou o NO e o NO2 são produzidos quando a gasolina tem impurezas. Se a gasolina tem impurezas, vai produzir essas substâncias. Seria mais interessante produzir o N2, o gás nitrogênio, certo? E como que a gente faz para converter esses gases? Aí é a função do catalisador no carro, certo? O que é o catalisador? Dentro dele ele possui uma colmeia, que era formada de cerâmica e óxido de alumínio. Olha, aqui tá, a gente consegue ver os buraquinhos por onde passa o gás, certo? Na superfície, por dentro dessa colmeia, tem uma camada fina de uma liga metálica que funciona como catalisador. No caso da gasolina, essa liga é uma mistura de paládio e ródio. E no caso do etanol, é uma mistura de paládio e molibdênio, que cobre a superfície dentro desses buraquinhos, e quando os gases passam por ali, eles conseguem se transformar nos gases menos tóxicos. Aí aqui a gente tem exemplos das reações que ocorrem entre esses gases que são tóxicos, ó, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, o etano, que é o hidrocarboneto, certo? A transformação desses gases em gases menos tóxicos, como gás carbônico, nitrogênio e água e oxigênio, certo? Então eles conseguem transformar os gases mais tóxicos em gases menos tóxicos, ou no caso de nitrogênio, água e oxigênio não são tóxicos, certo? Então essa é a função aí do catalisador do carro. E na próxima aula a gente vai falar de uma parte mais matemática, certo? A gente viu aqui a parte teórica, agora a gente vai começar com algumas contas, ok? Então vejo vocês na parte 2.